Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula? A nossa aula de número 22 é Revisão e Avaliação. Pegue sua caneta, pegue seu caderno, faça as anotações necessárias e tenha uma boa aula. E nesta revisão iremos tratar a respeito da vinda da família real para o Brasil. É importante estarmos atentos a esse contexto, que é um contexto extremamente importante para a história do Brasil. É diante desse contexto que muitas mudanças vão acontecer em todos os campos, no campo político, no campo social e principalmente no campo econômico, tá bom? Então, esteja atento a esse período, que é um período extremamente importante para a história do nosso território, para a história da nossa nação. A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um evento marcante na história do país e ocorreu em 1808, durante as Guerras Napoleônicas, que é um período, olha lá, 1808, estamos falando já de século XIX. É importante atentarmos que no século XIX você já tem alguns ideais muito bem estabelecidos no continente europeu e que já vão estar irradiando para outros locais do globo terrestre. E dentro desse período, é um período na qual a Europa estará inserida naquilo que chamamos de guerras napoleônicas, na política implementada por Napoleão, chamado de bloqueio continental. Olha lá. Então, o que é importante atentarmos? Na Europa, no continente europeu, você vai estar, o mundo estará inserido naquele território, daquele continente, naquilo que chamamos de guerras napoleônicas. Aí você já rememora um personagem extremamente importante da história, que é quem? Esse mesmo, Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele vai implementar uma política na qual ficará na história conhecida como bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? A França teve e tem uma rivalidade histórica com quem? Com a Inglaterra. Então, a partir do momento que o Napoleão assume o poder francês, ele implementa uma política de quê? De invasão territorial e tentativa de bloqueio de quem? Da Inglaterra, Ele tenta bloquear as transações econômicas da Inglaterra, do Reino Unido, com os países europeus. Então, Napoleão Bonaparte, exímio militar, implementa incursões militares em diversos territórios. Então, como funcionou o Napoleão Bonaparte? À frente do exército francês, ele começa a invadir outros países e a cada país que ele ia invadindo, ele fechava os portos destas nações para o comércio com os ingleses. Então, você tem a Inglaterra num cenário extremamente preocupante. Afinal de contas, o Napoleão Bonaparte, ele era extremamente vitorioso nas suas incursões militares. Então, dentro desse período do início do século XIX, você tem o quê? A Europa em um momento turbulento. Você tem a Europa numa situação fervilhante de guerras. Sendo assim, o que acontece?
esse medo é tomado pelos diversos monarcas europeus. E, como sabemos, Portugal fica onde? No continente europeu. E aí você tem o quê? Esse medo sendo tomado pela coroa real portuguesa, na qual vão ter que tomar decisões. Ou vai a um embate, ou foge do embate. Né? Então é dentro desse cenário da Europa turbulenta, da Europa sendo dominada por quem? Napoleão Bonaparte, em um período que chamamos de Guerras Napoleônicas, na qual era o nome, né, da política empregada pelo Napoleão Bonaparte? Bloqueio continental. Né? Então é dentro desse cenário europeu que esse medo vai tomar conta da coroa real portuguesa e a levará a tomar uma decisão drástica. Vamos adiante. A presença, né, de Napoleão Bonaparte em Portugal ameaçou a segurança da monarquia portuguesa, levando à decisão de transferir a corte real para o Brasil. O processo de vinda da corte contou com a escolta da marinha inglesa. Então, olha só, você tem o Napoleão Bonaparte implementando essa política de bloqueio contra a Inglaterra e a Inglaterra fazendo o quê? Tomando medidas para não sair ainda mais enfraquecida. Então, a partir da possibilidade, né, da qual a coroa portuguesa vai se lançar ao mar para fugir desse embate, a marinha inglesa, né, o Reino Unido, a coroa inglesa, vê uma oportunidade de explorar um território na qual ainda não era explorado. Então, esse processo de vinda vai ser, né, escoltado pela marinha inglesa, na qual essa ação vai se dever devido a um acordo. Qual era o nome do acordo? O Tratado de Methuen, firmado entre a coroa portuguesa e o reino inglês, a fim de manter a legitimidade do governo lusitano. Este, em contrapartida, forneceu a liberdade de comércio com os portos brasileiros. Olha lá, vamos nos atentar a esse texto. Esse texto ele é muito importante para nós compreendermos essa situação do contexto global. Você tem o quê? Napoleão Bonaparte implementando uma política de domínio e de fechamento dos portos para, né, as trocas comerciais entre países europeus e a coroa inglesa. Certo? Diante desse cenário, o rei português, né, Dom João, ele vai tomar uma medida. Bom, Portugal, ela detém um território, ela detém uma colônia. Quem era a colônia portuguesa? Esse mesmo, né, o território brasileiro. Então, o que acontece? A coroa portuguesa, Dom João VI, ele vai tomar a decisão. Bom, nós vamos, né, sair do território português, atravessar o oceano e ir para onde? E ir para a nossa colônia. Afinal de contas, aquele território ali é nosso. Então, nós vamos nos transferir para lá, a fim de evitar o embate e o domínio do exército francês. Diante dessa possibilidade, o que acontece? O Reino Unido, a coroa inglesa, que por sinal era, né, e até hoje ainda é, né, uma das maiores potências dentro do mundo náutico, você tem a coroa inglesa dizendo, olha, nós conseguimos, né, fazer esse translado da sua corte em segurança. Nós garantimos que você vai continuar sendo o rei de Portugal. Porém, o seu território lá, né, a sua colônia, que até então só fazia trocas comerciais com Portugal, né, naquele jogo entre colônia e metrópole. Então,
a sua colônia agora não vai mais só fazer trocas comercial com vocês. Você vai ter que também abrir esses portos, abrir esse território para os produtos ingleses. Com o medo e com a invasão iminente ali do território português, a coroa inglesa cede, num primeiro momento, assinando o Tratado de Metion-Hen, na qual também fica conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos. E agora vamos a uma ilustração daquilo que mais ou menos aconteceu. Olha só, você tem essa rota que é uma rota entre Portugal e Brasil, Brasil e Portugal, que só era feita pelos barcos portugueses, como vimos. Essa rota ela será alterada a partir do momento em que a coroa vai ser transferida para o território brasileiro. Então você tem agora, olha só como a gente pode ver, essa rota sendo feita também pelos navios ingleses. Então, uma rota que era apenas feita pelos navios, pelas naus portuguesas, durante quanto tempo? Durante, basicamente, aí 300 anos, Afinal de contas, o Brasil, ele teve o território brasileiro teve esse primeiro contato, com os colonizadores portugueses em 1500. Mas a partir de 1808, já no século XIX, como a gente pode ver, essas rotas serão feitas também pelos ingleses, tá bom? Então você tem justamente, esse cenário a partir de agora. A partir do momento que a coroa inglesa cede, essa proteção, mas essa proteção ela não vai ser cedida pela base, da amizade. Não, estamos falando de um mundo voltado ao mercado. Então, estamos falando do Reino Unido, estamos falando da Inglaterra. O berço de qual revolução? Essa mesmo, da Revolução Industrial. Então você imagina, a Inglaterra está fervilhando na produção de novos produtos, as fábricas cada vez mais potentes, a transformação cada vez mais rápida, uma produção cada vez maior de produtos, e você tem um território, como o território brasileiro, que é um território vastíssimo, Você tem, diante da visão dos ingleses, uma nova oportunidade de escoamento dos seus produtos. Então, é diante de todo esse cenário europeu, das guerras napoleônicas, de um período de invasão dos territórios europeus e de medo da coroa portuguesa, na qual a Inglaterra e o Reino Unido vai se aproveitar para o quê? Para escoar e vender os seus produtos. E aí você tem o que nós podemos dizer o que nós podemos chamar de um fervilhamento das mudanças estruturais e sociais diante do Brasil, A partir do momento em que Dom João VI chega ao Brasil e instaura-se assim o período joanino, e a partir do momento em que ele abre os portos às nações amigas, que seriam quem? A coroa inglesa, produtos como esses, que podemos ver na imagem, produtos como um sapato de esquiar no gelo, vão chegar ao território brasileiro. Mas aí você me pergunta, professor, como assim um sapato de esquiar? Imagina, você aqui na Amazônia e você sair e dar de cara, numa loja com um sapato de esquiar no gelo. Como assim, professor? Não faz sentido. Mas entenda, naquele período o mercado ele não era tão adaptado como é hoje.
Hoje, você vai, né, a um shopping center, ao centro, alguma loja, os produtos que lá existem são adaptados para o consumo geral. Inclusive, né, se você quiser um produto mais específico, se, por exemplo, nós aqui da região amazônica, se você for fazer uma viagem para um país que tenha neve, que seja muito frio, você pode até encontrar dificuldade de encontrar casacos ou roupas mais voltadas ao frio. Por quê? Porque o nosso clima ele é quente, né? Quente e úmido, então não faz muito sentido você ter disponível esses produtos. Mas estamos falando de um período do século XIX, do início do século XIX, na qual as indústrias elas não eram adaptadas para as diversidades das regiões. Muito pelo contrário, elas produziam só para a sua região. Então é por isso, né, que, por exemplo, esse sapato de esquiar, ele vai ser um exemplo, né, muito fiel de como era o mercado naquele momento e de como a Inglaterra estava meio que desesperada para, né, novos mercados consumidores. Diante desse processo, né, estamos falando do Brasil do período joanino. Então, a partir do momento em que a corte portuguesa virar ao território brasileiro, você vai não tão somente trazer o rei, a rainha, o príncipe, mas você vai trazer tudo aquilo que representa a coroa portuguesa. Então, conjuntamente com as pessoas, vão vir também livros, aparatos, roupas, móveis. Então, a partir do momento em que se instaura a coroa portuguesa, né, que ela muda para o território brasileiro, e dentro desse período, que é o período joanino, você vai ter mudanças estruturais, principalmente das instituições. E um grande exemplo é justamente a nossa imagem, a Biblioteca Real, né, que vai ser construída no Rio de Janeiro e que até hoje lá está, com exemplares, com livros que foram trazidos justamente nessa viagem. Compreenda que a coroa, né, a monarquia de um país, ela é construída não somente pelo rei, pela rainha, mas também por prédios, por instituições, pelo poder, não somente da pessoa, mas tudo aquilo que a coroa representa. Então é por isso que você vai ter no Brasil mudanças estruturais. Então a sociedade brasileira vai mudar. Muito dessas mudanças são devidas ao quê? Justamente a construção dessas instituições, como a Biblioteca Real, como veremos na próxima imagem, da universidade, né? A partir da instauração da coroa portuguesa, né? Nesse período joanino no Brasil, você tem a construção, por exemplo, né? A instauração da primeira universidade dentro do território brasileiro, para você ver como as mudanças serão, né, impactantes a partir de agora naquele território, aquele território que só servia para exploração, para levar aquilo, né, que eram chamadas as drogas do sertão, os produtos, né, o urucum, os animais exóticos. Agora, essa colônia que era só para ser explorada economicamente, as suas riquezas, ela vai mudar de patamar. Esse patamar vai ser, vamos dizer assim, elevado, né? Afinal de contas, agora dentro dessa colônia você vai ter espaços como a Biblioteca Real, você vai ter a universidade, que vai ser a primeira universidade, que vai ser instaurada na Bahia, né? Ali o curso de cirurgiões gerais. Então, você tem também a instauração do quê? De instituições financeiras, como vamos ver na próxima imagem, né? Como do Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil, que existe até hoje, né? Se você anda na rua, você vê a instituição Banco do Brasil. É o mesmo banco, né, que foi
né, construído, assinado por Dom João. Aí você pensa a mudança que está havendo na sociedade brasileira. Você tem a necessidade agora da construção de instituições financeiras. Por quê? Você vai elevar o número de transações. Agora, você tem a economia brasileira fazendo trocas comerciais com quem? Com a Inglaterra, o centro de produção de produtos o quê? Manufaturados, né? De produtos industrializados, na verdade. Tá bom? Então, você tem esses produtos industrializados entrando pelos portos brasileiros, né? Então, não somente sai agora produtos, mas entram novos produtos. E assim você precisa o quê? Ajustar, fomentar essa economia, essas trocas comerciais. Então, é por isso que você tem a instauração do Banco do Brasil, a fim de quê? De assegurar e de garantir que você tem agora um território que é seguro para as grandes transações comerciais. Tudo bem? Vamos adiante. E dentro desse processo, a fim de assegurar esse domínio territorial, né, da colônia brasileira e a fim também de garantir a legitimidade do território, agora o Brasil deixa oficialmente de ser uma colônia e passa a ser o Reino do Brasil, né, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que ocorre em 1815 e é uma reorganização do espaço territorial europeu a partir do Congresso de Viena. Olha só, é importante atentarmos, aqui tem um ponto importante, tá bom? A partir da política implementada por Napoleão Bonaparte, você instaura o sentimento de medo dentro do território europeu. Então, a partir do momento em que essa era napoleônica, ela dá um basta, né? Ela cessa, a Europa começa a se reorganizar. Então, há um congresso entre as nações europeias a fim de o quê? De delimitar territórios. Afinal de contas, qual é o medo? Que em uma outra nação venha um outro Napoleão Bonaparte e comece a invadir, né, os territórios. Então, a partir do final da era napoleônica, você tem o Congresso de Viena a fim de instaurar, olha, esse território é de Portugal, esse território é da Inglaterra, esse território é da Espanha, da Itália. E é um território inviolável. Ninguém pode ir lá e simplesmente invadir. E é assim que o Dom João, ele eleva a categoria, né, do Brasil ao reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Por não estar residindo, de fato, em seu reino, ele não estava residindo lá em Portugal. Ele precisou elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves, reconhecendo a importância da colônia para a estrutura política e administrativa do Império Português. Então, é dentro desse cenário que o Brasil, o território brasileiro, ele simplesmente deixa de ser um território exploratório e passa a ser literalmente a extensão do reino português. Afinal de contas, o que estava acontecendo, né? No continente europeu, uma reorganização do espaço. E todo mundo estava dizendo, olha, esse aqui é meu território, ninguém pode mexer, esse aqui é meu território. Então é por isso que o Dom João, a fim de assegurar que aquele território que antes era colônia, ele pertence ao Reino de Portugal. Então, o que ele faz? Eleva, né, o Brasil de colônia para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né, que era essa bandeira que a gente pode visualizar na nossa cartela. E assim, finalizamos, né, essa passagem, essa revisão por um assunto que é extremamente importante, que é o assunto, né, voltado
para a vinda da família real portuguesa para o Brasil, instaurando assim o período joanino.